com muita alegria, com muita felicidade, certo? Com muita honra para o Academia Enem, em nome de Júlio Brise, em nome do prefeito Evandro Leitão, tenho aqui a alegria, o privilégio, com a agenda tão delicada como a dele, de receber aqui Michel. Salva de palmas para ele, por favor. Deu seu show, meu amigo. Valeu, obrigado. Como é? Deu certo, deu certo. Vamos lá. Gente, muito boa tarde para todos. Eu queria, na verdade não é dar uma aula, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu até provavelmente cairei desse palco aqui, porque não é uma coisa que eu gosto de ficar em palco. Se vocês olharem o que eu separei para vocês, página 21 do material de vocês, tem apenas uma foto. E essa foto, ela é considerada a coisa mais importante da química. E eu vou começar com uma coisa, centralizando e podendo olhar mais para vocês aqui, que é o seguinte: eu já tinha 20 anos dando aula e continuava odiando a tabela periódica. Olhava para a tabela periódica, ela não me dizia nada, eu achava uma grande merda. Eu olhava e dizia: rapaz, essa tabela é péssima. Até que depois de 20 anos eu tive que regravar um curso, e eu comecei a entender que a tabela periódica é o centro de toda a química. E que se eu me sentar aqui, ó, e for fazer uma resenha com vocês, sentado aqui no palco mesmo, eu estou sempre com cuidado para não cair, porque eu costumo cair em evento. Então, ó, olhem para mim. Vocês têm a tabela periódica como uma coisa maravilhosa. Tem gente que olha, por exemplo, e não sabe por que ela tem 7 períodos. Períodos são as linhas. Gente, ela tem 7 períodos porque o maior átomo que existe tem 7 camadas. E o período é o número de camadas. Galera, façam um favor. Olhem para a tabela periódica daqui para lá. Esqueçam os papéis, esqueçam tudo e me acompanhem. Olhem para a tabela periódica. Primeiro elemento, hidrogênio. Se o primeiro elemento é o hidrogênio, ele é o elemento mais simples da tabela periódica. Vocês concordam com isso? Se ele é o mais simples, ele é o mais abundante. Não tem nenhum elemento mais abundante no universo. É claro que a coisa que é a mais simples teria que ser a mais abundante. Seguindo a lógica, quem é o segundo elemento? Hélio. Quem é o segundo elemento mais abundante? Hélio. Então, quando vocês forem fazer micro-observações, o Ademar já disse, ó, não é importante coisa difícil, é importante entender, vocês têm que ser inteligentes. Se vocês não tiverem conseguido entender a coisa, é porque o professor está te explicando mal. A culpa é do professor. Então, vamos aqui. Se vocês pensarem nessa tabela como um todo, essa tabela ela carrega consigo algumas coisas muito legais. De todos esses elementos que estão aí, foco na tabela, foco na tabela. De todos esses elementos que estão aí, apenas a última coluna, a última fila, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organessum, que é elemento novo, apenas eles são estáveis. Isso significa dizer o quê? Que todos os outros são instáveis. Eu vou pedir só para a gente colocar a primeira do PDF aí, pode ser? A primeira do PDF. O pessoal está realmente constrangido com a queda ainda. Agora, faça a gentileza, olhem para este átomo que tem aí. Olha que coisa bacana. Isso é um átomo. O átomo ele tem um núcleo e ele tem um elétron. Agora vocês vão botar isso aqui na cabeça e vão repetir comigo até eu ter certeza que vocês entenderam. O átomo ele pode ter problema nos elétrons ou ele pode ter problema no núcleo. Se o átomo tiver um problema no núcleo, se o núcleo dele não for estável, atenção quem não está tendo atenção. Se o núcleo dele não for estável, ele é radioativo. E se os elétrons não forem estáveis, ele é reativo. Então ele reage com os elétrons. E quando ele é radioativo, é porque o núcleo ele é instável. Então vamos lá. Todo átomo tem 2 partes, núcleo e eletrosfera. Se eu disser, agora vocês vão comigo, senão eu vou ficar com vergonha de ficar só. Núcleo e eletrosfera. Se eu falar eletrosfera, é reativo ou é radioativo? Eu não estou ouvindo nada. Eletrosfera, é reativo ou radioativo? Núcleo. O núcleo é reativo ou é radioativo? Núcleo.
Qual é o objetivo de todo átomo no mundo? Ficar estável. Todo átomo quer ficar estável, meu amigo. Assim como a gente quer estabilidade financeira, emocional. Tem gente que gosta de viver na loucura, mas a maioria quer estabilidade. Nós queremos estabilidade, o átomo também quer. E para que ele consiga a estabilidade, ou ele vai reagir, ou ele vai eliminar partículas, ele vai ser radioativo. Agora, vamos começar. Segundo o PDFzão aí, pode ficar na minha mão, tá show, você tá show. Obrigado. Eu queria que vocês olhassem aí. Isso é o Sol. Gente, é fantástico vocês começarem a fazer correlações da tabela periódica com a realidade e começar a fazer com que a química seja interessante. O Sol basicamente é feito de hidrogênio. É o elemento mais abundante. Depois ele vai sendo transformado em outras coisas. Eu queria que vocês observassem que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, se transformando em hélio. Não se preocupar em copiar, se preocupe em ouvir. Esses 2 átomos estão se fundindo. E toda a energia que a gente recebe vem num processo chamado fusão nuclear. E essa fusão, ela libera energia absurda. Libera muito mais energia, por exemplo, que a bomba atômica. Então é muita energia. E olha de quem vem, é o hidrogênio, que é o elemento mais abundante. Ele vai todo tempo se juntando, hidrogênio com hidrogênio, dando hélio, liberando energia. Aí vem a nossa energia solar. Aí vem o Enem captar essa ideia. Depois eu vou voltar aqui. Vem o Enem captar essa ideia aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. E olha o texto. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Dá para todo mundo entender de que é que ele está falando aí? Da fotossíntese. Então a luz do sol, que é uma onda eletromagnética, é uma energia eletromagnética, é transformada pela planta em glicose, que é o alimento da planta. Eu armazeno a luz solar, aqui ó, na forma de energia química. Energia solar, energia química, fantástico. E isso é o alimento das plantas. E quando ela precisar usar a glicose, ela vai ter a respiração, que vai ser a queima da glicose. Então vamos comigo. Essa questão caiu no Enem desse jeito, era daquelas questões fáceis. Ele perguntava, que energia se transforma em qual? A energia solar se transforma em energia química. Simplesmente a planta, ela puxa para ela dá uma chupada na energia solar e transforma em energia química. Isso são os 2 primeiros elementos. A tabela periódica ela é fascinante. Vocês têm noção que isso daí é um balão chamado balão de Hindenburg ou de Hindenburg. O hidrogênio, quem está desatento, atento, porque isso é tão legal, ó, isso é divertido demais. O hidrogênio é o gás mais leve que tem. Como ele é o gás mais leve que tem, todo mundo acreditava que era o melhor gás para encher um balão. Esquecendo uma pequena besteira. Exatamente. Só esquecendo que ele é explosivo. Aí foram fazer uma festinha dentro do balãozinho. Ali o resultado da merda, né? Então, não se enche balão com hidrogênio. O hidrogênio é o gás mais leve, mas ele é explosivo. Se você quiser encher com um gás que não vai ter problema algum, você vai encher com hélio. Porque o hélio é estável, porque o hélio é inerte, porque o hélio é um gás nobre, porque ele está de boa. Agora o hidrogênio não é. O hidrogênio, se tocar fogo, explode. Isso aí foi muito comum. Então, a gente está falando só dos 2 primeiros elementos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero que vocês agora continuem. O que foi que aconteceu? Pronto. Agora, terceiro elemento da tabela periódica, espetacular. Não, bicho, aquilo ali eu não chego mais nem perto. Aquela proteção de fita, eu ainda vou sair embalado para presente. Entendeu? Quero nada. Meu local é aqui. Aqui no meio da galera. Meu local é aqui. Atinge. Atinge.
Ah, porque ela está a uma distância muito grande, né? Então ele lembra que no meio do caminho estão tendo filtros. Tem o filtro do ozônio, que já capta vários tipos de radiação. E o Sol não emite só radiação gama. Ele emite o espectro visível todinho, o espectro de cores. Ele emite ultravioleta, ele emite o VA, o VB, o VC. Então tem várias radiações, não só a gama. Só que quando a gente estuda na radioatividade, a gente pensa muito na gama, porque a gente pensa partícula alfa, beta e radiação gama. Só que tem vários tipos de radiação, tipo raio-x. Então tem muitos outros que o Sol emite ali. Entendeu? Então se tiver a uma distância, outra coisa, se passar um pouquinho por ti, não tem problema não. O problema é ficar muito exposto. Aí é gás, aí vai dar merda. Agora só um pouquinho, não dá nem para ter emoção. Fica tranquilo. Beleza? Senhoras e senhores, eu queria que vocês olhassem só o terceiro elemento da tabela periódica. Como eu estou dizendo, a tabela periódica dava uma resenha do tamanho do mundo. O terceiro elemento é o lítio. Quem hoje aqui vai fazer uma prova de Enem e nunca ouviu o nome lítio, há algum problema, porque está desconectado do telefone. A bateria de todo celular é lítio. A bateria de todo notebook é lítio. Só o que está se falando é carro elétrico. O carro elétrico, qual é a bateria dele? Lítio. O lítio hoje é considerado o ouro branco. Michel, por que o lítio é tão bom? Gente, se vocês olharem para a tabela periódica de vocês, olha a posição do lítio. Ele é o terceiro, né? E vocês conseguem ver que ele é o primeiro metal? Então, é a pilha feita com o menor metal possível. E o objetivo é o que? Sempre o menor, o mais leve. Então, por isso que é o lítio. Ele é o menor dos metais. Ele não é por acaso, ele é o menor dos metais. E ele está na família 1, que é uma família super reativa. Então, olhem a tabela de vocês. Vocês sabem por que eu pedi para botar só a tabela? Porque senão vocês iam ficar se preocupando em copiar uma série de coisas, ou ficar olhando coisas que vocês não vão ter interesse. Sabe o que eu faria? Na tabela, eu puxaria uma setinha do hidrogênio e escreveria assim, ó, fusão nuclear. Se eu puxaria uma setinha do hidrogênio, escreveria fusão nuclear. Puxaria a setinha, colocaria fusão nuclear. E puxaria a setinha de fusão nuclear e chegaria lá no hélio, porque o produto não é o hélio. O hidrogênio, quando sofre a fusão nuclear, vira hélio. Então você já liga o hidrogênio, sofre a fusão, e quando ele sofre a fusão, H mais H, vira o hélio. É isso que vocês têm que ter essas conexões. É essa a velocidade. O lítio, gente, ele está numa família, ele fez uma pergunta muito legal. Se você viu uma bateria de lítio, ela tem que ser descartada de forma altamente cuidadosa, porque ela pode explodir. De vez em quando fazem uma bateria de notebook mal feita e fica proibido de entrar no avião, aquele tipo de notebook, porque a bateria pode explodir. Então, se você sair brincando com bateria de lítio, abrindo, querendo tomar alguma coisa que está lá dentro, querendo catar os metais, você pode se arrombar. Então, aquilo pode explodir, o lítio pode explodir, tá certo? Ele é perigoso. Gente, o lítio foi o primeiro elemento que quase foi descoberto por um brasileiro. O Brasil, infelizmente, não tem prêmio Nobel, mas foi um brasileiro que começou os estudos do lítio, chamado José Bonifácio de Andrade e Silva. Só que roubaram o estudo dele, e quem ficou com a patente do lítio foi um sueco chamado Arfvedson, após ter roubado essa patente. Mas eu não sei se vocês sabem que o lítio ele é tão fantástico que ele é usado para baterias, porque ele é um metal pequeno, mas ele foi o primeiro medicamento aceito pela Sociedade de Psiquiatria para tratamento de doenças como depressão. Até hoje tem gente que toma lítio. Ele é um moderador de humor. Ele é usado para depressão e para quem tem transtorno bipolar. E ele é muito, muito, muito importante. Quem não tem lítio no organismo tem que repor o lítio. Então o lítio está ali, ó. Parecem ser coisas bem diferentes. Ele tem o benefício de estabilizar o humor em transtorno bipolar, interromper e prevenir episódios maníacos e depressivos. E ao mesmo tempo é a melhor bateria. É foda.
É o que eu digo assim, se eu sentasse aqui com vocês, no meio a gente fizesse uma roda bem grande, eu ia contar a história da tabela periódica, elemento por elemento. A gente está no terceiro elemento e a gente já falou uma quantidade de coisas absurdas. A gente está no lítio. Ó, o hidrogênio é responsável por toda a energia que a gente recebe, fusão. Forma o hélio, são os dois elementos mais abundantes. Aí depois a gente foi para o lítio, a bateria de lítio. A gente lembra que hoje a gente vive num processo de eletrificação e que o lítio é considerado o ouro branco. Todo mundo quer lítio. Quem tem, meu amigo, está milionário. Fala, meu querido. O nióbio não é utilizado em algumas coisas, né? Já que ele carrega mais rápido e o lítio é explosivo. Boa. Por que o nióbio não é utilizado em algumas coisas? O nióbio ele carrega mais rápido, mas ele não tem um potencial tão elevado quanto o do lítio, e o lítio ele é mais leve. Então acaba que as cerâmicas contendo nióbio e não nióbio puro estão sendo testadas para serem colocadas no lugar, mas ainda são baterias experimentais, certo? Ele está só como semicondutor por enquanto. Então tenha paciência com o nióbio, e tem menos do que lítio, viu? Se o pessoal todo for correr atrás do nióbio, o Brasil sim. Mas, em termos gerais, globais, mundiais, toneladas do material, ele tem um volume menor do que o do lítio. Vamos para cima. Eu queria muito agora fazer uma brincadeira com vocês, que vocês olhassem para isso aqui, ó. Tem um elemento na tabela periódica, que é tão foda, tão importante, que esse elemento tem uma química só dele, que é o carbono. Não tem nenhum outro elemento, não existe assim, a química do flúor, a química do oxigênio, não, a química do carbono. Como é o nome da química do carbono? Química orgânica. E a química orgânica, isso aí caiu desse jeito ano passado. Como é o nome da química do carbono? Química orgânica, bicho. Aí tu vai lá, por que o nome é química orgânica? Porque acreditava-se que as substâncias orgânicas só poderiam ser produzidas dentro de organismos vivos. Só que veio um cientista e conseguiu fazer um composto orgânico no laboratório. Caiu a teoria da força vital. Mas já era tão costume chamar de química orgânica que continuaram chamando, mesmo sabendo que não é a química do organismo, é a química do carbono. Teve carbono, química orgânica. Tem muita gente prestando atenção, isso está muito legal, viu? Porque isso é uma coisa daquelas que é fácil. Você vai curtindo aqui e não tem erro. Quais são as características legais do carbono? Eu coloquei só substâncias que são muito importantes, ó. A partir do carbono a gente tem os cosméticos, os álcoois, os ésteres, os combustíveis fósseis, metano, carvão e petróleo, tudo tem carbono. Então é a química do carbono. Plástico, gente, plástico, foco, menino, plástico. Medicamentos, etanol que é o álcool do combustível, da cachaça. É tudo igual, só que não se deve tomar álcool de posto de gasolina como se fosse uma dose de cana, tá? Você diz, me dá um saquinho, porque sai mais baratinho, só que aquele álcool está misturado, muitas vezes tem metanol em pequena quantidade cega, numa quantidade maior mata, tá? Então, por favor, não achem que estão fazendo a economia da vida de vocês comprando um saco de álcool no posto de gasolina e tomando com refrigerante, tá? Vai dar merda, garantida. Outra coisa, lipídios, a gordura, atenção, ó. O cara fala, composto de carbono, tu já pensa em gordura, tu já pensa em apolar. Semelhante dissolve semelhante, polar com apolar. Aquela coisa que cai em toda prova. Composto de carbono, glicose. O que é a glicose? A moeda energética da vida. Nós queimamos glicose, os vegetais queimam glicose durante seu processo de respiração. Então a nossa energia fica armazenada na forma de glicose para a gente usar quando a gente quiser. Claro que nós temos outras formas de armazenar. A gente teria a possibilidade de armazenar nos próprios lipídios a energia, né? Mas quem é a fonte primária, que entra na respiração celular, é a glicose. Então o carbono está envolvido em tudo. O carbono é vida. Isso é o que os caras querem que vocês saibam. O DNA, o RNA, as proteínas, o carbono. Agora eu vou passar por vocês, e vocês vão estar aí bem focados, olhando a seguinte coisa. Isso daí é uma cidade antes da Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, o petróleo, ele teve o seu uso aumentado de forma avassaladora durante a Segunda Guerra Mundial. A introdução do petróleo se dá no final do século XIX,
mas sobretudo o século do petróleo é o século XX. E as guerras anteciparam muito o uso, porque eu precisava de combustível para movimentar avião. E aí começou a ter graves problemas, onde você vê a cidade que tinha essa constituição começar a ter esse tipo de transformação. Quer dizer, não está transformando em nada. Pronto. Esse tipo de industrialização, sai a cidade, entra a indústria. Sai o ar puro, entra a poluição. CO2, efeito estufa, poluição, chuva ácida. Olha a química ambiental, hein? Poluição, chuva ácida. A chuva ácida também é provocada pela queima dos combustíveis fósseis. Até eu chegar a isso aqui, ó. O Brasil tem cidades que já estão assim, né? Ó. A gente nem vê mais. São Paulo tem muita coisa nesse estilo. Santiago no Chile. A China tem várias cidades assim. Então, a tendência é essa aqui, ó. Fatalmente é extinção. Extinção se não houver uma reforma nas maneiras de se usar os combustíveis fósseis, porque não tem como escapar, porra. Aumenta a quantidade de pessoa, aumenta o consumo de combustível, aumenta a poluição e a tendência é o caos. Eu queria que vocês vissem agora isso daqui, por favor. E eu vou fazer uma pergunta aqui para o meu amigo. Meu amigo, seja sincero, plástico para você é uma coisa boa ou ruim? Depende. Não fique em cima do muro, por favor. Meu amigo, para você plástico é uma coisa boa ou ruim? Boa. Meu amigo, plástico é uma coisa boa ou ruim para você? Para mim é bom. Meu amor, plástico é uma coisa boa ou ruim? Boa. Boa. Tem ninguém da maldade, não? Cadê a maldade? Aqui é a maldade. Vamos lá, meu companheiro, salvando. Plástico é uma coisa boa ou ruim? Ruim. Detesto, horrível plástico. Pronto, chegamos do bom ao detesto. Chegamos do legal à bosta. Tudo bem, a gente saiu do super bom a super bosta numa velocidade da luz. Agora me diga uma coisa, se você via as cidades embaixo do plástico, eu tendo a dizer que é uma bosta, mas eu vou trocar a foto. Quando eu troco para esta foto aqui, opa, esta aqui, não, esta, está passando muito rápido. Tenho que voltar ao esta. O que seria da medicina sem um plástico? Próteses feitas de plástico. Seringas de plástico. Equipamentos de plástico. Transfusões precisando de sacos de plástico. Não dá cadeira, não dá para colocar vidro. Então vamos trocar a nossa ideia. A nossa ideia a partir de hoje, quando a gente falar de plástico, não é o que se usa, é como. O problema não é o que, é como. Se eu usar de forma adequada, aí entra no meu amigo que disse depende. Não é o plástico que é ruim, cara. As pessoas usam errado. A gente acaba usando para qualquer coisa. Agora vocês já viram que o plástico ele é paradoxal. Olhe para mim, olhe para mim. Qual é o paradoxo do plástico? Qual é a principal vantagem do plástico? É ele ser resistente, né? E qual é a principal desvantagem? Ele ser resistente. Aí você fala, que porra é essa? Ele é ótimo porque resiste, ele é péssimo porque resiste. E é verdade. Por que você troca um recipiente na sua casa de vidro pelo plástico? Não quebra, ele é mais leve, ele é mais confortável. Aí você diz, mas eu sou tão ecológico. Então, meu filho, carregue um pote de barro. Carregue nas suas costas. O plástico veio para facilitar, mas não para se acumular. O problema é que o plástico cresceu da década de 50 de forma absurda, e aí nós entramos no mundo descartável. Quanto é que uma criança gasta de fralda por dia? Plástico. Absurdo. A gente, alguns aqui mais velhos, eu sei que eu passei por isso, minha fralda era de pano, meu amigo. E tinha que lavar a parada. E acabou. Hoje não. Deu uma mijadinha, deu uma trocadinha. Deu uma mijadinha, deu uma trocadinha. E aí a fraldinha no lixo. É um saco de lixo por dia. Porra, desse jeito não se acaba. O mundo se acaba. Então botaram na cabeça. O problema do plástico não é o que, é quem, é como. Eu posso usar
mas eu tenho que saber usar. E o plástico ele vem de onde? Do carbono. Agora, eu tenho com vocês uma outra interação que eu acho que é importantíssima. Que de novo vocês entraram numa sintonia muito bacana comigo agora. Vocês viram o lance do plástico. Então agora vocês já sabem que não é criticar, é falar sobre, é argumentar. Tem argumento para defender positivo e negativo. E a gente sabe que a gente precisa dele. Agora a gente não pode ser dependente total do plástico. Foco, menino, foco. Eu quero que vocês agora pensem no seguinte. Conhecem o cientista do meio, todo mundo, pelo menos essa foto emblemática? Albert Einstein. Conhece as figurinhas ao lado aí? Eu estou com medo de subir lá para colocar minha mão, mas vou. Ei, por favor, eu vou subir, cadê a minha segurança? Eu preciso de segurança. Suba, segurança. O palco vai cair, bicho. Segurança, ajuda o pai. Olhem essas fotos aqui, olha essa foto. Olhem essa. Mais pra frente. Meu filho, eu tô me cagando de medo de cair, não fala muito não. Homem, deixa eu quieto. Ô meu amor, não vou lhe dar trabalho não. Não vou lhe dar trabalho não. Eu tô vendo. Pessoal, tá bom demais, tô seguro. Ei, se concentrem em nós, olhe pra cá, olhe pra cá. Olha essa foto aqui, ó. Agora vamos para a sequência. Qual é a sequência dessas fotos? Atentos, atentos. Foto 1. Foto 2. Foto 3. Foto 4. Isso é a bomba de Hiroshima. Tá? Ali era Hiroshima no dia que foi bombardeado. Uma cidade pequena, plana, 210 mil habitantes. E no ato de explosão da bomba mataram 70 mil no ato. 70 mil foram para o ar. Gente, como é que elas morreram? Quando a bomba explodiu, alcançou-se 8 mil graus Celsius. Vocês imaginam que é bem quentinho, né? 8 mil graus Celsius dá para a pessoa passar direto para o céu. Sem contato com mais nada, teve acesso direto. Ela volatiliza, meu amigo. E aí, no centro da história está esse cara aqui. Eu não sei se todo mundo sabe que esse cidadão aqui, embora seja austríaco, ele tem nacionalidade alemã. E ele foi expulso da Alemanha porque era judeu. Vocês sabem por que a Alemanha não ganhou a guerra e muitas vezes o pessoal não fala? Porque eles expulsaram os principais cientistas dele, foram trabalhar no projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba para os Estados Unidos. Se a Alemanha tivesse tido a bomba nuclear antes dos Estados Unidos, ela tinha ganho a guerra, porque ela teria suplantado aquele problema na União Soviética fácil. E Hitler não teria o cuidadinho que os Estados Unidos teve, não. Saía papocando, que aquele era louco. Saía papocando, era tudo. Então, como eles tiraram os grandes gênios, a gente escapou. Mas aqui abre-se uma discussão intensa, enorme, entre mim e vocês. E aí, de novo, eu quero que vocês, com calma, lembrem que radioatividade para mim é a matéria das mulheres. Porque é a matéria que trouxe o primeiro Nobel para uma mulher, Marie Curie. É a primeira matéria que trouxe 2 prêmios Nobel para a mesma mulher, Marie Curie. Primeira matéria que tem uma mulher sendo filha de uma já laureada, também prêmio Nobel, a filha de Marie Curie. O marido de Marie Curie também ganhou o prêmio Nobel. 4 na mesma família, e na nossa, nada. O Brasil não tem um. A família de Marie Curie tem 4. E qual foi a grande descoberta dela? Os elementos radioativos. Aí isto... meu amor, o Brasil não ganha nem a Copa e não vai ganhar tão cedo, né? Mas pelo menos a gente tem 5 Copas. Nobel a gente não tem 1. Fala, irmão. O que te emociona? Fala que eu te escuto. Pode dizer, não tem medo não.
que você quer aqui? 14, tu quer saber quem são os elementos? Carbono, silício, germânio. São os principais, tá? Senhoras e senhores, esse cidadão aí do meio, ele não é o responsável pela bomba. Ele não é definitivamente o responsável pela bomba. Mas foi usando a equação dele, olha quem deu aquela relaxada. Foi usando a equação dele que desenvolveram o processo da bomba. Então ele não criou. Quem criou realmente foi o Oppenheimer. Agora, ele foi o responsável. É constrangedor, estou sendo constrangido. Lindo, bonito, gostoso, tá vendo aí? Acho que é época eu cair. Aí a galera, né, tá me agraciando com lindo, bonito, gostoso, cheiroso. Cheiroso eu tomei, porque eu tomei banho. Só vacilei porque eu achei que era no Paulo Sarazate. Eu cheguei lá no Paulo Sarazate e estava só eu. Aí eu digo assim, menino, esqueceram de avisar os alunos. Né? Mas tudo bem, Deus está vendo. Voltando, me desconcentre não. Oppenheimer fez a bomba. Marie Curie estudou os materiais radioativos. O marido de Marie Curie foi atropelado por uma carruagem. Acredita-se que ele já carregava traços de pessoa que estava com problema por causa da radioatividade. Marie Curie foi chamada de deusa depois de puta, porque tinha criado algo que estava destruindo o mundo. E aí houve um paradoxo. A radioatividade veio para acabar com o mundo ou para ajudar o mundo? Entra no nosso paradoxo. Depende não do que é, depende de como se usa. Se eu entender de como se usa, olha isso. Você olha para isso aí e você sai para isso daqui, ó. Isso aqui. Quantas vidas hoje são salvas por dia por causa de exame de imagem? Vocês sabiam que em 1897 foi descoberto o raio-x? Foi um dia desse, gente. Antigamente, como é que você sabia se um osso quebrado? Tinha que ficar pegando. Ou abria. A chance de ter ali um problema, uma reação era enorme. Várias pessoas morriam ou tinham que ter o membro amputado de uma vez. O raio-x junto com a penicilina são consideradas as duas maiores revoluções da medicina. E vocês não prestam atenção. Vão querer fazer questão difícil. É fazer questão raciocinando, dizendo, pô, radioatividade é bom. O cara bota lá, a radioatividade é terrível para a saúde. Como assim? Se ela salva vidas. Radioterapia, iodoterapia, tudo feito com radiação. Então não é quem está sendo usado, é como está sendo usado. Se eu uso numa bomba, é claro que é ruim. Mas se eu uso para salvar milhares de vidas, é claro que é bom. Só para acrescentar uma coisa para vocês, Marie Curie foi para a guerra, Primeira Guerra Mundial, com um carrinho, e ela se alistou para poder fazer radiografia dos soldados aliados. Marie Curie, sua filha mais velha. Então a mulher era fora de série. Outra coisa que vocês precisam saber: quem descobriu o processo de fissão nuclear, que é a quebra do urânio que dá a bomba atômica, é uma mulher chamada Lise Meitner. O trabalho dela foi roubado por um cidadão chamado Otto Hahn. Otto Hahn ganhou o prêmio Nobel e Lise Meitner nem aparece. São duas mulheres das milhares que tentaram calar a voz, mas que graças a Deus não conseguiram. E temos que ter mais e mais e mais luta contra esse machismo que ainda existe no mundo todo. Tanto ela, a esposa do Einstein, ela era muito inteligente. Então ela ajudou demais o Einstein nas suas teorias, assim como a esposa do Lavoisier. Todo o caderno do Lavoisier era a esposa dele que fazia. Era algo impressionante. Gente, concentra. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Eu acho que isso aqui, esses PDF acabaram. Não acabaram aí essa ordem? O que tem depois? Isso aí. Acabou? Acabou? Tabela. Gente, agora vamos voltar para o cerne da nossa questão. Nossa conversa aqui, ela foi uma conversa que quem deixou fluir.
ela foi muito gostosa, porque eu chamo de conversa distópica. A gente chega aqui, às vezes, enquanto professor, querendo empurrar em vocês questões, maneiras de fazer questões. Eu quero empurrar em vocês raciocínio, maneira de pensar, mudar o paradigma, mostrar que química é legal. Eu queria que vocês olhassem novamente para a tabela. Por favor, me façam essa gentileza. Eu tenho uns comentários importantes. Vocês já viram a importância do hidrogênio, primeiro elemento. Já viram a importância do segundo, que é o hélio. O hidrogênio vira hélio, aí produz a energia das estrelas. Depois vocês viram a importância do lítio, antidepressivo. O lítio ele é usado em baterias. As principais baterias todas usam lítio hoje. Por quê? Porque ele é um metal leve, está ali. Eu queria que vocês olhassem, por favor, agora para o magnésio. Quando você pensa no magnésio, muitas vezes se associa a leite de magnésia, que é uma substância que é utilizada para combater a azia. Você está com azia, toma hidróxido de magnésio. Quando você vai tomar hidróxido de magnésio, tem que tomar o maior cuidado. Porque em pequena quantidade ele é antiácido, em grande quantidade ele é laxante. Então se você tomar 2 colheradas, você está de boa. Se você tomar ouvido, você vai se conhecer por dentro, vai vazar até a morte, né? Então não tome. Às vezes o leite de magnésio é misturado com hidróxido de alumínio, porque aí um abre, o outro fecha e fica na bitola normal, né? Não deixa nenhum problema. Mas se for leite de magnésia pura, perigosíssimo. Difícil de se localizar no exame corporal feito pela perícia. O potássio ele entra no lugar do sódio, aí não tem como detectar, ele não vai afetar a bomba de sódio e potássio. Então em grande quantidade ele vai sofrer difusão, ele vai para o lugar do sódio, eu não encontro ele no canto certo. Outra pergunta, professor, digamos que uma pessoa faz um exame com rádio, tipo tomografia, fica radiação no corpo, demora a sair. Meu amor, você vem dizer agora que fez ontem que está radioativa. Coitada da sua colega de lado. A bichinha está aí. Opa! A bichinha está. Ó, é o seguinte, deixa eu comentar um negócio que ela fez também legal. E sobretudo, isso aí já foi questão de prova. Se eu dissesse para vocês assim: passou radiação por mim, passou radiação, eu sou radioativo? Ó, escutem e me respondam. Passou radiação por mim, eu sou radioativo? Não, ela passou. Agora está saindo radiação de mim. Eu sou radioativo. Então se vier na prova assim, um material foi irradiado, não tem problema nenhum. A radiação já foi, pode levar para casa, pode beijar, pode amá-lo. Agora se eu disser assim, material radioativo, aí meu amigo, já sabe, tocou, pode dar problema. Ela chegou para mim baixinho, ó, na surdina. Professor, ontem eu fiz daquele exame que toma um contraste radioativo. Demora um tempo para sair, né? Eu disse, E eu me abaixando para ouvir. Ela disse, eu fiz ontem. Eu digo radioativa. Por que ela está radioativa? Porque ela não foi irradiada. Ela engoliu a coisa. Então, enquanto estiver dentro dela, ela vai estar emitindo, né? Então, ela está radioativa. Não vou mais não. Mantenha a distância, por favor. Foi sem contraste? Ah, bom, então tu só me enganou. Foi sem contraste, então não teve radiação não. Ah, tu não vai morrer hoje não. Fica tranquilo, relaxa teu coração. Não tem morte hoje para você. Beleza. É ou não é? Não tem. Senhoras e senhores, continuem com os olhos ali na tabela. Primeira linha. Eu tenho lítio, berílio, boro, carbono, que é o elemento que tem uma química só dele, nitrogênio e oxigênio. Não esquecer, o ar da gente, nosso ar, a substância que tem maior quantidade é o nitrogênio. Mas a substância que a gente depende é do oxigênio. Só que, para quem não sabe, e me ouve aqui, o oxigênio carrega consigo o paradoxo da vida e da morte. Isso quer dizer o quê? Que se eu não tiver oxigênio para cheirar, morre. E se eu tiver só oxigênio, morre. Pessoa, se eu der só uma cheiradinha, morre. Oxigênio puro mata. Claro que não é cheirou, morreu. É ficar cheirando, porque ele é um oxidante muito poderoso. Então até nos hospitais, quando o pessoal coloca aquela máscara, chego já por aí, a máscara de Ventura, que tem cores diferentes, é porcentagens diferentes de
de oxigênio, para não deixar 100% muito tempo. Então, só oxigênio durante muito tempo mata. Inclusive, se alguém aqui já cheirou oxigênio puro da lombra, você cheira e fica muito doido, porque ele desequilibra o bulbo. Então você fica a impressão que você está na lombra absoluta, nas nuvens. Então o oxigênio tem que ter cuidado. Carrega o paradoxo da vida e da morte. Michel, por que tu está dizendo isso? Porque vai que no Enem ele diz assim: o ar ideal para respirar tem só oxigênio. Meu amigo, um ar que tivesse só oxigênio estava morto. Foi claro nessa situação? Então não pensem que ter muito oxigênio é bom. Tem que ter 21%, é o ideal. Oi, meu amor, você não tomou nada radioativo não, né? Depende do contraste. Inclusive, nem todo contraste é radioativo. Tem uns contrastes que são só radioopacos, que não deixam passar a radiação. Normalmente, contraste radioativo envolve iodo, sabe? E vai para a tireoide. Aí ela passa uns 8 dias. Mas nada que seja perigoso. Ninguém vai tomar uma dose que torne-se perigosa, nem para ela, nem para a pessoa que está próxima. Bora! Voltando para a gente poder ir concluindo aqui a nossa resenha. Eu quero muito que vocês olhem para cá. Eu vou subir aqui de novo nesse risco absurdo. Mas é porque eu gosto mesmo, eu gosto de viver no risco. Está com medo também? Meus amores, olhe para mim, por favor, para cá. A gente está falando daqueles elementos, mas eu queria que a gente desse um destaque a esse cara aqui, ó. Risquem esse metal aqui na tabela de vocês, ferro. Risca, olha a preguiça. Risca. Olha a preguiça. Professor, não trouxe lápis. Lambe o dedo e rasga. Rasga, menino. Agora puxa aí, escreva: metal mais usado pelo homem. O ferro é o metal. Ferro é o metal mais usado pelo homem. Escreva, menino, a preguiça. Metal mais usado pelo homem. Michel, quanto? 95% de tudo que é metal, se concentrem. 95% de tudo que é metal usado pelo homem é ferro. Por isso que o ferro precisa tanto de proteção contra a corrosão, que é a tinta. Você precisa de pintar o ferro. Você precisa do metal de sacrifício. Ei, menino, presta atenção no cidadão aqui. Eu preciso de um metal de sacrifício, que é uma substância que vai se desgastar para me proteger. Então o ferro é muito importante. A nossa sociedade não vive sem ferro. Por quê? Construção, ferro. Caminhão, ferro. Avião, ferro. Carro, ferro. Tudo, ferro. Ferro de todo lado. Ferro. Certo? Então a gente precisa do ferro. Metal mais usado pelo homem. Agora eu quero que vocês procurem este daqui. AU. AU. Puxa a setinha. Metal mais nobre. Metal mais nobre. O que quer dizer nobre? Ele não quer se misturar com ninguém, meu irmão. Ele não quer se misturar. Ele quer viver só na dele. Assim como os gases nobres, esse metal aí é cheio de frescura. Ele não quer se misturar com ninguém. Então o metal mais nobre que tem, ouro. Marcaram aí? Agora, com muito carinho, eu peço para vocês procurarem. Deixa eu primeiro encontrar esse daqui. E eu vou me abaixar aqui com calma. Tá tudo certo. Já encontrei o time. Procure o aqui. Agora, serião. Procura o. Olha eu me vendo aqui apontando o. Que beleza. Tinha nem visto que tinha um negócio para a gente pescar aqui. Diego, tu é tão profissional, cara, tu me emociona. Te amo, filho. Vocês olharam o. Puxa uma setinha do U. Puxa a seta, preguiçoso. Puxa a seta. E escreve: fissão nuclear. Fissão nuclear. Depois de fissão nuclear, escreve: bomba atômica. Depois de bomba atômica, escreve: usina nuclear. É tudo usando esse aí. Então, quando a gente fala no urânio, ele sofre fissão, quebra, ruptura, arrombamento. Ele se rasga e libera muita energia.
Que último? O último que eu falei aqui foi arrombamento. Não era bem assim o caso? Fissão nuclear, bomba atômica, usina nuclear. A usina nuclear funciona com base no urânio. E, gente, para terminar a nossa... Aqui eu digo para vocês, eu poderia passar horas contando a história da tabela periódica aqui. Porque cada elemento tem uma coisa fantástica. Alumínio ele é fantástico, o mercúrio, como o único metal que é líquido, é espetacular. O mercúrio ele dissolve o ouro, ele causa a doença do chapeleiro maluco, ele está descrito no Alice no País das Maravilhas. Quem já leu Alice no País das Maravilhas já deve ter visto que aquilo não é bem um conto infantil. Aquilo ali é uma... Se a pessoa for lendo com muito carinho, muito amor, aquilo ali faz alusão todo tempo à droga, à viagem, fica aumentando, diminuindo, estando no buraco, caindo. Isso é LSD. O chapeleiro fica piscando os olhos sem parar. Isso é mal de minamata, hidragiriose. Tem uma, como é que se diz? Uma lagarta em cima de um cogumelo fumando um narguilé. Gente, cogumelo, chá de cogumelo, uma lagarta, um narguilezão. Estão achando que é o quê? Que ela está tomando pirulito? Então, quer dizer, tudo isso são coisas que aparecem. E vem aqui, ó, química. Química, química, química. E galera, vamos lá. Hoje eu vou pedir uma coisa nessa sala, nessa mega estrutura. E aqueles que me ouvirem vão ter mais facilidade. Diz-se muito que não se precisa decorar a tabela periódica. Eu vou dizer a verdade. Mas a tabela periódica não vem na prova do Enem. E o que é que acontece? Ele dá o número atômico. Se você for fazer aquela distribuição, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, tu encontra onde é que está o elemento. Mas se tu já souber, é muito mais fácil. E a prova tem que ser feita rápido. Meu pedido, para dia antes da prova, tem muito tempo, saibam os elementos da família 1. Saibam. Os da família 2. Os da família 16 e 17. Se você... Michel é fácil. Tem inclusive aquelas frases clássicas. Linac roubou o Césio da França. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Eu acho que essas frases são centenárias. Porra, todo mundo já ouviu essa porra. Aí, ó. Foi meu aluno, Júlio Brise, eu tive que ensinar isso para ele. E não deu certo, né, brother? Olha só. Aqui. Essa daqui, os 7 poloneses. Aí tem gente que fala os 7 porquinhos. Gente, os 7 porquinhos é um erro de fábula. Os 7 são anões, os porcos são 3. Mas o importante é saber. O importante é saber. Se você errou a fábula, não tem problema. Os 7 poloneses, 7 a porra que for. Ficou claro que Abramo imitou a Antártica. Fiat claro, branco inteiramente atolado. Tem para todo gosto. Então tem que saber. Aí você vai, Michel prova. Meu amigo, qual é a primeira regra de inox? Os elementos da família 1 tem inox mais 1. E se você não sabe quem é da família 1, o que é que ele está dizendo? Nada. Lítio, sódio, potássio, rubite, césio e frâncio, quanto é o inox? Mais 1. Os elementos da família 2 tem inox mais 2. Se eu não sei quem é da família 2, eu não sei porra nenhuma. E, por último, lembrem. A tabela. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Adicional de insalubridade, Júlio Brise. Seu professor quase morre, não tem mais idade para essas emoções. Metais. Metais, ametais, gases nobres. Gente, sabe o que é que eu quero dizer? 80% da tabela é metal. 80%. São pouquíssimos ametais. Dá para saber fácil os ametais. E num outro momento que eu tiver com vocês, eu vou trabalhar só isso, para matar um pouquinho a parte de ligações químicas. Hoje eu queria uma apresentação genérica e que vocês conseguissem se envolver com a matéria e vissem como vocês são capazes de sair de uma coisa que aparentemente não é nada, a foto da tabela, e a gente ter falado sobre o plástico, a gente ter falado sobre bomba atômica,
a gente ter falado sobre Albert Einstein, a gente ter falado sobre fissão e fusão nuclear, a gente ter falado sobre ligação química, sobre radioatividade, reação, muita coisa envolvida num pequeno espaço de tempo. Fala, meu querido. Está se arriscando me chamando para eu cair. Diga. Isso aí não dá para saber, olhando nem distribuição, nem microscopicamente. Isso aí é um teste laboratorial. Então a prata, ela conduz muito bem e o ouro protege muito bem. Mas não tem como dizer por quê. Certo? É simplesmente teste de condutividade. Agora, essa tua ideia é boa. A prata é o melhor condutor da tabela, né? Então os fios da gente deviam ser de prata. Só que se a galera está roubando os de cobre, a gente não ia ter nem energia elétrica. De vez em quando alguém está em felicidade, né? Alguém deve falar, roubaram a fiação todinha da pessoa. Porque aí a galera está fazendo a fiação agora em vários pontos. Porque quando fazia num ponto só, que tinha um disjuntor só, se amarrava ali, saía com a instalação elétrica do cidadão todo. A pessoa chegava em casa, só emoção. Né? Então, cobre é caríssimo. Imagina se fosse de prata, né, chefe? Estávamos lascados. Gente, obrigado a todos. Um beijo imenso, tá? Que a gente continue nesse projeto, progrida, cresça, porque a educação, ela faz... A tendência é melhorar cada vez mais e que o Estado invista e que a gente esteja junto desse projeto maravilhoso, tá? Beijo para todo mundo.